Olá, tudo bem? Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Eu sou criador de um método para melhorar a comunicação de líderes e empresários. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a minha amiga Alzira, que entrou em contato comigo pelo Instagram, para que juntos pudéssemos fazer aqui essa nossa palestra, esse nosso bate-papo sobre a competitividade no que diz respeito à prestação de serviços. Simon, como assim competitividade para a prestação de serviços? Pois é, você que está aí fazendo o seu curso na área da produção publicitária, você provavelmente vai prestar esse serviço a alguém. E é fundamental que você entenda como desenvolver a competitividade do seu trabalho, do seu negócio, para que você de fato possa alcançar os seus objetivos de trabalho. Quando eu trabalhava como diretor de arte de uma agência de publicidade aqui no sul de Minas Gerais, eu sou de Poços de Caldas, eu trabalhei durante 5 anos na Dom Design Comunicação. Era uma agência especializada na produção de material de merchandising para o varejo. Naquela época, o mercado da publicidade ele era bem diferente. A criação publicitária, a produção publicitária, ela acontecia em diversas fases diferentes, com diversas mudanças de design, de cor, de uso, de trabalho, de finalidade do trabalho publicitário. Mas eu posso dizer para você que a matriz continua sendo a mesma. Nós que trabalhamos nesse mercado, precisamos entender qual é a necessidade do cliente. E do ano 2000 para cá, nesse início de século XXI, fala-se muito do problema do cliente usando uma palavrinha pequena, que você, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, provavelmente já ouviu. E provavelmente repetiu várias vezes esta palavra, que é a palavra dor. Nós precisamos hoje entender a dor do cliente. E no marketing digital se usa muito isso, principalmente quando se fala da criação de uma persona. Então note, a competitividade, e este talvez seja o principal conceito da minha fala com vocês hoje, a competitividade de um negócio depende do entendimento que você tem da dor do seu cliente. Há pouco mais de 20 dias, 22 dias, o meu filho, eu tenho um filho com 8 anos de idade, começou a se queixar de uma dor na região do umbigo. E essa dor correu, como a gente diz aqui, a dor correu, ela mudou de posição para o lado direito e com vários episódios de vômito, a gente precisou correr para o hospital. E aí o médico examinou e disse assim, olha, isso aí está com cara de ser uma inflamação do apêndice. Se for isso mesmo, é caso cirúrgico, então já vamos encaminhar você para o hospital, fazer a internação do seu filho, e tudo assim muito atribulado. E aí o médico que estava lá fazendo o plantão recebeu a gente lá, fez os primeiros exames, falou assim, olha, isso aqui parece que não é não, hein? Mas já que veio com esse pedido, com essa solicitação de uma internação por conta disso, vamos fazer a internação. Mas, pela minha experiência, não é inflamação no apêndice. Minha esposa e eu começamos a ficar mais preocupados ainda, porque sem saber qual era a razão daquilo, e meu filho sentindo dor, e uma dor que estava aumentando, quando vê esse médico, rende ali o plantão dele, entra outra médica, examina de novo, fala, olha, parece que é inflamação no apêndice, sim. Vamos fazer aqui alguns exames de sangue, ultrassom, para poder descobrir. E aí meu filho passou a madrugada toda, isso foi numa sexta-feira, passou a madrugada toda de sábado com aquela dor aumentando, tomando medicação para poder neutralizar a dor. Mas aí, de repente, na manhã de sábado, chega o cirurgião, Dr. Marcos Angelini, que já fica aqui o meu agradecimento. Ele chega lá e faz assim o seguinte exame, olha, deita aqui, o tio vai fazer um exame aí na sua barriga. E aí ele começou a palpar a barriga do meu filho e assim com a pontinha dos dedos. Aí ele falou assim, pai, isso aqui é apendicite mesmo. Eu falei, como assim, doutor? Não vai fazer nem ultrassom? Ele falou, não, às vezes o ultrassom nem pega o apêndice. É caso de cirurgia mesmo, vou preparar lá o centro cirúrgico,
A gente vai fazer a operação nele. Com a ponta dos dedos, em menos de 5 minutos, um exame rápido. Por que eu estou citando aqui o caso do Dr. Marcos? Porque um especialista na dor do cliente, ele consegue dar uma solução precisa. Meu filho fez a cirurgia, está recuperado, se alimentando bem, e já há mais de 15 dias, né, que ele teve alta, e a gente vê que quando um especialista está atuando, as coisas se tornam muito mais tranquilas, muito mais calmas e muito mais valiosas. Não há dúvida de que entre o primeiro médico que recebeu meu filho lá e o Dr. Marcos, que foi aquele que atendeu ao final, a competitividade do Dr. Marcos é muito maior do que a do primeiro. Por quê? Porque o primeiro protelou no diagnóstico. É claro que era um médico mais experiente, mas o fato dele estar focado numa medicina do passado fez ele entender que cirurgia é caso radical. Enquanto que um médico mais novo, o caso do Dr. Marcos, ao examinar meu filho e ver que era caso de cirurgia, na cabeça dele não tem por que esperar, senão o paciente só vai sofrer dor. Que tipo de publicitário, que tipo de prestador de serviços você quer ser? Daquele cara que acredita só na experiência e deixa o cliente continuar com dor para se tornar dependente de você? Ou aquele cara que tem uma competitividade alta, que confia no seu taco e que resolve o problema do cliente? É muito importante você entender que tipo de profissional você quer ser. Se você for um cara que está disposto a resolver a dor do cliente logo após o briefing, pode ter certeza que o seu trabalho vai ser sempre bem requisitado, vai ser sempre bem visto e bem valorizado. Então hoje eu já não trabalho mais no campo da publicidade. Hoje o meu trabalho como consultor de empresas, ele me dá a possibilidade de estar em contato com diversos empresários de diversas rodas da vida. E eu quero daqui para frente falar para você sobre as dores dos empresários. Sim, para isso te ajudar a encontrar de fato qual é o ponto-chave em que você tem que trabalhar para tratar a dor do seu cliente. O primeiro desses pontos que eu quero destacar para você, e eu espero que fique bem claro que esses pontos de dor do cliente que eu vou citar aqui vêm da minha experiência como consultor de empresas, de dialogar com empresários, tanto do setor de agro quanto do setor da prestação de serviços. Eu tenho clientes aí na área médica, tenho clientes também que são cafeicultores. Então é importante você entender que o que eu estou falando para você aqui é vivência real de mercado, tá? Apesar de ser aqui regional, se você parar para ver os pontos de comparação, você vai ver que estas 8 dores que eu vou mencionar para você, você vai encontrar aí também na sua região. Então é importante que você entenda que tipo de profissional você quer ser. Se você for aquele cara que está focado em resolver a dor do seu cliente, logo após descobrir ali no briefing, você sempre vai ser competitivo, você sempre vai ser valorizado. Mas para isso você tem que entender qual é a dor do cliente. E por que eu estou falando do ponto de vista do empresário? Porque o empresário é o cara que está disposto a assinar o cheque para você. Não é o contrário. O empresário é que é o cara que assina o cheque. Então é com ele que você tem que falar. Você tem que falar com quem resolve. Tá bom? E a primeira dor de quem resolve é que o sujeito se sente estagnado, ele parece que está parado. Deixa eu te contar uma coisa sobre empresário. Todo empresário, ele é um construtor. Ponha isso na cabeça. Todo empresário é um construtor. O sonho da vida dele é construir uma empresa sustentável, construir uma empresa que funciona. Então vai chegar um determinado ponto que ele vai ter a sensação de que a empresa dele está parada. Aí ele fala assim, poxa, parece que a minha empresa não está deslanchando. Eu criei um negócio e esse negócio não está indo para frente.
Então é importante você entender isso, que vai chegar um momento em que ele vai ter essa sensação de que está estagnado, de que está parado. Quando essa sensação bater, ele vai começar a procurar soluções. E essa solução pode ser a publicidade. Então a primeira dor que faz o cara perceber que a obra da vida dele está parada é a dor da concorrência. Às vezes o cara está parado atrás da concorrência. Aqui no sul de Minas a gente usa a expressão estagnado. O sujeito está estagnado atrás da concorrência. Aí ele começa a ver concorrentes menos qualificados que ele, com potencial de mercado menor, deslanchando, fazendo coisas, atingindo clientes que ele não consegue. Ou então, conseguindo contas no exterior, coisa que ele ainda não consegue. E aí ele começa a se incomodar. Então você, meu amigo, antes de fazer sua produção publicitária, criar sua peça para aquele cliente, você vai precisar sim entender qual é a dor dele. E se for a dor de estar atrás dos concorrentes, você vai ter que fazer uma análise do mercado dele. Até aqui tudo bem, né? Segunda dor, poucas vendas. Em geral, o empresário, quando percebe que está vendendo pouco, tendência natural dele é fazer o quê? Segurar investimento. E o seu papel vai ser mostrar para ele que para vencer a dor da queda nas vendas, aí é que ele tem que investir em publicidade e propaganda. Aí que ele tem que investir em campanhas fortes para poder aumentar o volume de vendas. Não é isso? Terceira dor que o cliente enfrenta é o volume de negócios instável. Então ele pode estar no mercado que a sazonalidade é muito forte. Então ele vai estar sempre entre picos e vales. E se esta for a dor que está fazendo a empresa dele ficar parada, ele olhar para os negócios dele e falar assim, não sei o que eu vou fazer, você, na condição de publicitário dele, de parceiro dele, vai precisar ajudá-lo a entender como vencer essa sazonalidade, para que o volume de negócios dele seja instável. Essas três dores que eu mencionei aqui, a dor da concorrência, a dor da queda nas vendas, a dor do mercado instável, você, através da sua produção publicitária, pode e deve ajudá-lo a se reerguer. Mas pode acontecer também que esse cliente ele não está indo para frente, ou ele está estagnado, porque a estratégia dele é ruim. Então, note que não é tudo que você vai resolver com publicidade, com propaganda. Se a estratégia de negócios dele for ruim, você vai ter que fazer uma espécie de consultoria com ele, para ajudá-lo a entender que o modelo de negócio dele é ruim. Aí você vai ter que ajudá-lo a pivotar. Tá claro? Então, vá atender o seu cliente com essa mente aberta. Qual que é a dor dele, hein? Às vezes ele vai falar que é dor no umbigo, mas pode ser um apendicite que ele está sentindo e ele não consegue dizer. Então note, você é o profissional da comunicação, você é o cara que domina as palavras, é você que tem que instigar, perguntar, questionar o cliente para descobrir qual que é a dor dele. Nem sempre é aquilo que ele está dizendo. E além de descobrir, você vai ter que mostrar isso para ele. Em outros casos, a principal dor desse sujeito é que o negócio dele está parado porque os custos são maiores do que os lucros. Então ele sempre vai falar para você assim, eu não tenho dinheiro para fazer essa campanha, não tenho dinheiro para fazer propaganda, não tenho dinheiro para te pagar. E por que ele fala isso? Porque ele tem um problema sério de gestão de finanças. E é aí que você tem que mostrar para ele o quê? Que ele só não consegue pagar você porque ele precisa de você mesmo. Por isso que estratégias de competitividade que você pode adotar aí na sua agência, no seu trabalho, é de atrelar o resultado da campanha aos seus rendimentos. Poucos publicitários fazem isso aqui na minha região. Não sei se isso acontece aí na sua região, mas se não acontece, está aí um diferencial que você pode adotar para ser mais competitivo no seu mercado. Outra coisa que pode fazer o seu cliente sentir uma dor profunda e ele não sabe ou não quer admitir, é que às vezes ele teima, ele insiste naquilo que não funciona. O negócio dele tem um potencial enorme, só que ele insiste naquelas práticas que não dão certo mais. Ainda fazendo uma analogia
com a dor física, com a dor da saúde física. Em geral, as doenças surgem por hábitos errados. Então, se o seu cliente tem uma dor causada por um hábito errado dele enquanto empresário, aponte isto para ele e apresente o remédio. É fundamental você ter esse nível de diálogo. Em outros casos, o seu cliente vai ter uma dor profunda porque ele caiu na comoditização. Ele ficou à margem do mercado. Ele perdeu o diferencial, perdeu o posicionamento de algo ímpar. Às vezes você precisa criar um novo produto para ele. Por quê? Para que ele volte a ter essa percepção de mercado, de valorização. Se ele está parado, se ele está com dor porque ficou ou virou uma commodity, é seu papel resgatar todo este trabalho de valorização, essa percepção de valor que a empresa dele tem. Uma oitava dor do cliente, e essa talvez para você que trabalha aí com marketing digital é a mais latente, é o cliente acreditar que ele consegue fazer tudo sozinho. Um cliente, em geral, cliente pequeno, que quer crescer, mas não tem condições porque quer fazer tudo sozinho, ele acha que não precisa da ajuda de um publicitário. E é o seu papel, para desenvolver uma abordagem competitiva, mostrar para ele que ele está errado, que ele precisa de você mais do que nunca, porque senão ele sempre vai ficar atrás da concorrência, sempre vai ter poucas vendas, sempre o volume de negócios dele vai ser instável, ele sempre vai ter um erro de estratégia, ele sempre vai ser um cara em que o custo é maior do que o lucro, ele vai insistir no que não funciona, vai virar uma commodity, tudo porque teima em fazer tudo sozinho. Então, resumindo essa primeira parte daquilo que eu estou falando para você, entender a dor do seu cliente, focar no problema que o seu trabalho resolve, é o grande diferencial competitivo do nosso tempo. Simon, mas que técnica que eu uso, hein? Bom, a técnica pouco importa. O que importa é resolver o problema do teu cliente. Ponha isso na cabeça. Se você é capaz de resolver o problema do seu cliente, ninguém te segura, sua competitividade vai ser sempre alta. É o exemplo que eu dei da cirurgia do meu filho. Aquele doutor que resolveu o problema do cliente sempre vai ser mais competitivo. E um ponto interessante, hein? Nós fizemos várias sessões de retorno no consultório particular dele, a parte do plano, sem ele cobrar nada. E por quê? Porque ele se concentrou em resolver a dor do seu paciente. E é basicamente isso, tá? Você vai estar ali prestando um serviço. Para ser competitivo, você tem que entender muito da dor do seu cliente. Eu te falei de 8. E por que eu falei dessas 8 e não falei da dor que o cliente sente quando ele está parado, quando ele está estagnado por causa de um marketing medíocre? É porque, às vezes, o marketing medíocre é a primeira coisa que a gente olha. Só que a gente tem que entender o seguinte, não é só esse o problema do cliente. Todas as vezes que o cliente chega para você e queixa que tem uma dor, você que tem que fazer essa análise. Será que é porque a concorrência é mais forte? Será que ele tem poucas vendas? Será que o negócio dele é instável? Será que ele tem problema de estratégia? Será que os custos estão equilibrados? Será que ele teima? O empresário é teimoso, às vezes ele teima no que não funciona. Às vezes ele está na margem do mercado, ele virou uma commodity e não sabe ainda. E você, parceiro dele, vai ter que dizer. E outra coisa fundamental, entenda que se você lida com clientes que acham que pode fazer tudo sozinho, essa é a batalha que você tem que travar. Você vai ter que educar o seu mercado de que ele precisa de você. Então é por isso que a técnica não é o mais importante. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é bem elucidativo. Como coach em comunicação, eu tenho enfrentado aí alguns estereótipos. A pessoa confunde coaching com terapia, confunde coaching com consultoria, confunde coaching com psicanálise, psicoterapia, confunde coaching com mentoria.
Então, parte do meu trabalho é explicar o que é o coaching. Recentemente, uma moça falou assim, não, mas a terapia dá muito resultado e tal. Eu falei, não, dá sim, dá muito resultado, só que demora. Ao passo que o coaching, ele tem começo, meio e fim. É por isso que o cliente de coaching, que nós chamamos de coachee, ele é um cara mais determinado. Ele começa e termina. E ele sente o resultado do coaching. Ao passo que na terapia a coisa demora para surtir efeito quando surte. Mas aí a moça entrou numa batalha comigo. Começou, não, mas você tem que entender que cada caso é um caso, que não é bem assim. Eu falei, de fato, cada caso é um caso. Só que o meu caso é caso de coaching. Eu não vou tratar do problema do psiquiatra, porque o problema do psiquiatra é dele. Então é importante entender essa diferença. Às vezes você vai ter que ensinar o seu cliente que ele tem uma dor, que ele não enxerga, que ele precisa de você justamente por isso. E a técnica, assim como no caso do coaching, não é um problema. É claro que existem situações em que a terapia vai resolver, não é isso? Existem situações em que a terapia vai resolver porque são problemas diferentes. E este é o ponto que você precisa entender, meu amigo publicitário. Quais são os problemas que você resolve e quais são os problemas que não estão na sua mão. Quando você faz isso, você vai ter uma coisa fundamental, que é o foco. Se você não tiver clareza do problema que você resolve, você vai perder o foco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo publicitário tem essa imagem diante dos seus clientes, de alguém sem foco, de alguém muito criativo que não consegue dar utilidade. Você provavelmente sabe qual é a diferença entre criatividade e inovação, não sabe? A criatividade é você ter esse potencial de gerar coisas novas, gerar ideias. A inovação é você dar utilidade para essas ideias. Então a dica que eu dou para você é a seguinte: antes de inovar, aprenda a otimizar. Otimize o negócio do cliente. Mostra para ele de onde vai vir o dinheiro para ele te pagar. Quando você aprende a otimizar, ou seja, melhorar o que já está lá dentro do cliente, aí você está pronto para inovar com esse cliente. Vamos fazer uma rápida diferenciação. Criatividade, gerar ideias novas, criar coisas inusitadas. Inovação, dar utilidade para aquela ideia que você teve. E com este ponto, eu quero encerrar aqui a minha fala junto de vocês. É muito importante ser útil. Então, quando você chegar lá no seu cliente, seja útil. Coloque-se na posição de alguém menor. Olha, eu estou aqui para ajudar a sua empresa a chegar no próximo nível, mas chegue como alguém menor. Aqui na minha região a gente tem um ditado que diz assim, olha, se não tem cara de mala, ainda não é um bom publicitário. Porque o publicitário aqui na minha região tem essa coisa de que ele tem que ser mala, né? Então ele tem que ter aquela postura, aquele arzinho arrogante, né? Aquele olhar condescendente para o cliente. E aí a gente brinca, olha, se não tem cara de arrogante, ainda não é um bom publicitário. Eu quero prevenir você desse problema, tá? O fato de você conhecer de mercado, conhecer do negócio do seu cliente, não quer dizer que você é melhor do que ele. Esses dias eu ouvi uma frase, é muito verdadeira, por sinal. Os caras de terno trabalham para os caras de pijama. Ponha isso na cabeça. Você, publicitário, pode ter todo o talento do mundo, conhecer várias coisas, que é isso que a nossa profissão nos dá. Ela nos ajuda a conhecer vários tipos de negócios diferentes. Cada briefing é uma aula diferente que você recebe do mercado. Mas isso não quer dizer que você pode olhar de cima aquele cara que está sujo de graxa lá na mecânica. Ou então que você vai olhar por cima aquele sujeito que está, como eu já tive a experiência de atender, um cara com a bota suja de cocô de vaca. Por quê? Porque ele estava lá tratando dos bois dele lá. Então é importante você entender exatamente isso. Vai atender um cliente, comporte-se como alguém menor.
Eu vim aqui, meu amigo, para ajudar a sua empresa a chegar no próximo nível, para ajudar a sua indústria a crescer. Então me deixe ajudá-lo nisso. Se você perder essa humildade, você vai perder a utilidade. Seu trabalho tem que ser útil. E você é útil todas as vezes que você trata a dor do seu cliente. Você é inovador todas as vezes que a sua ideia tem utilidade. Se você se lembrar disso, você sempre vai ser competitivo, porque você vai ter resposta a uma pergunta fundamental. Meu trabalho serve para quê? Qual é a dor que eu resolvo? Eu falei para você de 8 dores diferentes, além daquela do marketing medíocre, né? Porque a gente olha para a empresa de um cliente e fala o quê? Ah, o senhor está vendendo pouco porque o meu concorrente da agência XWZH fez uma porcaria de um trabalho para o senhor. Mas às vezes não é marketing medíocre. Às vezes a dor do empresário, a dor do seu cliente é que ele vê o concorrente sendo mais destacado que ele, sendo inferior. E agora, já para finalizar, eu quero fazer para você uma pergunta. Você que está me assistindo aí, provavelmente aí na sala tem colegas seus que ainda são estudantes, mas já estão trabalhando, não tem? Ganhando dinheiro com a produção publicitária deles, não tem? Tem. Qual é a diferença entre esse cara que já fatura com publicidade e você que ainda é apenas um estudante? Você sabe? Então eu vou dizer para você a diferença. A diferença é que este cara aprendeu a dar utilidade para a ideia dele. É por isso que ele parece mais inovador, é por isso que ele parece mais focado, é por isso que ele já tem resultados, é por isso que ele é competitivo. Aprenda a ser útil. Seja útil para o seu cliente e eu tenho certeza que a sua competitividade vai se tornar evidente. As pessoas vão buscar você por ser inovador, por ser criativo, por ser competitivo. Mas na verdade é porque você é útil. Um forte abraço. Sucesso no seu curso. Eu tenho certeza que esse semestre você vai arrebentar, vai arregaçar com a boca do balão, desde que você se apegue a isso que a gente discutiu aqui. Um forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou à disposição. Meu canal do YouTube, Escola de Comunicação Simon Hill, mudou de nome. Eu resolvi trazer toda essa responsabilidade para mim. Então o canal do YouTube se chama Simon Hill, Dicas de Comunicação. Lá eu falo sobre como melhorar a relação com o cliente. Lá eu falo sobre como se tornar uma pessoa mais segura, mais autoconfiante, como falar em público, como ser mais assertivo, como escutar melhor, como desenvolver sua persuasão, resolver conflitos, como dar e receber feedback. O meu mundo é o mundo da comunicação humana e eu fiquei muito contente de estar aqui falando com vocês hoje. Se quiser me acompanhar por lá, Simon Hill, Dicas de Comunicação no YouTube ou através do meu site www.simonhill.com.br. Um forte abraço, sucesso para você e lembre-se, inovação vem de utilidade. Seja útil e você será inovador. Tchau! Simon Hill, você e sua empresa livres de problemas de comunicação. Acesse www.simonhill.com.br.